Fala galera, vamos dar continuidade aqui ao curso. Nessa aula a gente vai fazer o upload do recibo lá para o Firebase utilizando o Storage, beleza? Na aula passada eu tinha criado o campo descrição e o valor e estava salvando aqui na tabela do Expenses, tá? Mas aqui ó, eu tenho o recibo que vai ser onde a gente vai colocar o link da imagem do recibo, para poder, se você quiser visualizar depois, você vê, tá? E agora a gente vai criar um novo campo aqui, que vai ser justamente onde a gente vai adicionar esse tal recibo, tá? Então vamos partir lá para o código para a gente já começar a fazer isso, tá? Para começar, aqui onde estão os dois campos, a gente vai adicionar mais um aqui, que vai ser o campo do arquivo, tá? Só que ele vai ficar uma linha abaixo, tá? E por isso que eu vou colocar um col12 aqui, para ele ocupar todo o espaço aqui embaixo, tá? E eu vou colocar assim. Aliás, na verdade não vai ter uma label, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um input, tá, também, só que dessa vez ele vai ser input type file. Eu vou quebrar a linha aqui para poder a gente ter mais uma, poder visualizar melhor, type file, eu vou colocar uma classe de none, porque ele não vai ficar aparecendo, tá, ele só vai ser para a gente conseguir clicar ele ocultamente, de forma no código, lá dentro do código. Eu não vou acessar o input type file diretamente aqui. O accept, vou colocar qualquer tipo de imagem, tá? Ele vai poder incluir qualquer tipo de imagem e vamos deixar assim por enquanto. Qual é a ideia aqui? Eu vou criar aqui um botão embaixo, tá? E através desse botão aqui que eu vou acessar o input aqui, tá? Por que eu não coloco diretamente o input para poder quando o cara clicar ele já abrir? Porque eu não gosto do layout que o Bootstrap tem, quando a gente, ou do Bootstrap não, do próprio HTML tem, do navegador padrão, quando a gente cria esse input type file aqui. Através do button a gente mantém o padrão da tela aqui, né, que é os campos assim bonitinho, e a gente consegue ter o mesmo resultado, ok? Então beleza, vamos lá. Aqui ele vai colocar um type button, porque senão ele vai ficar com type submit, ele vai submeter o formulário, né? É isso que a gente quer. Aqui eu vou adicionar ele, opa, tá dentro, aqui fora, aqui dentro, btn, btn outline secondary também. E eu vou colocar aqui dentro, adicionar comprovante. Ou recibo, tanto faz, como vocês quiserem colocar aí. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a gente tem aqui o botão agora, porém eu vou colocar ele centralizado, tá? Vou colocar ele centralizado e com tamanho 50. Para eu centralizar, eu preciso utilizar o display flex aqui. Eu vou colocar align item center. Vamos ver. Acho que não foi. Eu preciso colocar também flex column. Aí. Agora ele está centralizado aqui do jeito que eu quero. Beleza. Quando a gente clica aqui, nada está acontecendo, beleza? Porém, o que tem que acontecer? Eu tenho que clicar aqui e ele abrir o input aqui para mim. Então, vamos fazer isso. Eu vou também quebrar a linha aqui, para poder ficar melhor. E quando eu clicar aqui, eu vou chamar uma função chamada OpenFileDialog. Ok? Vou vir aqui embaixo e criar esse método aqui. O que esse cara aqui vai fazer? Eu vou ter que dar um clique através do código no input aqui, tá? Para poder ele abrir aquela caixa de seleção de arquivo. E como é que eu vou fazer isso? Através do view a gente tem uma propriedade chamada ref, que a gente consegue chamar algum elemento do DOM de uma forma bem simples. Eu vou chamar aqui de input, o ref do input lá, para ficar bem simples de entender. Então, these refs, a gente tem acesso a todas as referências dentro do componente, e eu quero a referência input. E o que eu quero fazer com ela? Eu quero dar um clique nela, beleza? Porém, antes disso, eu tenho que limpar o valor do input, para poder, caso ele tenha algum valor antes que a gente já colocou, ele apagar esse valor e inserir o próximo que a gente colocar, tá? Então, value vai ser igual a null. Vamos ver agora se já está acontecendo isso. Então, ele já abriu aqui para mim o meu explorador de arquivos e ele só deixa eu escolher se for imagem, tá? Então, vamos voltar. Agora eu preciso fazer para quando a gente adicionar alguma imagem, ele salve isso no estado do componente para poder a gente conseguir fazer o upload da imagem depois, tá? Vamos lá então. Aqui no input, type file, eu vou adicionar um evento aqui, vou ficar ouvindo no evento change. Quando esse evento change for emitido, eu vou chamar um método chamado handleFile e vou passar aqui
é o evento que ele emite quando eu chamo esse método, quando eu chamo esse método, tá? Vamos vir aqui e declarar ele também, receber, obviamente, o evento. Para quem não sabe o que vai acontecer aqui, olha só. Eu vou dar um console log aqui. Vou clicar aqui em adicionar novo comprovante, vou escolher alguma imagem e vamos acessar aqui o inspecionador, ver o que ele mostra aqui. E olha só, a gente tem aqui o evento que eu acabei de colocar lá. Se a gente acessar o event target.files, a gente tem um arquivo que eu coloquei lá, tá? Então eu vou ter que fazer exatamente isso aqui, pegar isso aqui e jogar dentro de uma variável que eu vou criar aqui agora, que é o file, tá? Então olha só, event.target.files, eu vou pegar o primeiro arquivo e vou jogar dentro do this.form.file. Eu posso acessar esse ev aqui diretamente acessando assim, target, tá? Ok? Então, agora, na verdade eu vou chamar aqui de recibo, tá? Receipt, que é o que eu estou chamando lá quando eu salvo no banco, para poder ficar fácil aqui na hora de criar o payload. Bom, agora eu preciso mostrar o arquivo que eu quero fazer o upload aqui embaixo, para o cara poder, não, cancelar, eu não quero enviar mais esse arquivo, eu posso deletar ele. Vamos fazer isso aqui da seguinte maneira, tá? Embaixo aqui do botão, eu vou criar uma div, tá? E eu só vou exibir essa div se existir o recibo, tá? Se existir o recibo, eu mostro ela. Eu vou colocar um class mt2 para poder ele ficar com margem top 2 acima do botão aqui, senão ele vai ficar muito colado. E a princípio eu vou colocar aqui só form_receipt.name para poder aparecer o nome do arquivo que eu quero enviar. Vamos ver. Cliquei aqui e olha só, já tem um arquivo que eu quero enviar aqui. Porém, eu tenho que ter a possibilidade de deletar esse arquivo aqui caso eu não queira enviar ele mais. Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar um botão aqui do lado, tá? Esse botão também vai ser um type button, por aquele motivo que eu já expliquei anteriormente. E ele vai ter uma classe ptn, porém eu não vou utilizar as classes de botões normal. Vou colocar uma classe chamada badge, tá? Badge light. E aqui eu vou adicionar um ícone. FA trash, que é uma lixeirinha, e um text danger para ele ficar vermelho. Vamos ver isso. Esperar ele recarregar. Ele sempre fecha o modal quando recarrega automaticamente. Vou fazer o hot reload. E olha aí. Temos aqui o botão. O badge ele deixa o botão sem aquelas margens, sem aquelas bordas, tá? Ele somente o ícone mesmo. E aqui tem um ícone da lixeirinha. Porém, quando eu clico, nada acontece. Então a gente tem que fazer essa ação para quando eu clicar aqui, ele remover o arquivo lá do nosso data. E na verdade é muito simples de fazer isso. Aqui no evento clique do botão, eu chamo o form receipt e seto o valor dele como null. Ok? Salvei. Vamos ver de novo aqui. Adicionei a imagem. E olha só. Prontinho. A gente já consegue adicionar um arquivo e remover caso se arrependa. E ele ficou null aqui novamente. Eu posso vir aqui e adicionar ele de novo, ok? Beleza? Vamos lá agora fazer a parte do upload desse arquivo que a gente colocou aqui. Para fazer isso, eu vou precisar utilizar aqui o método submit e fazer algumas alterações nele. A primeira alteração que eu vou fazer é que eu não preciso desse value e description aqui escrito cada um no seu lugar. Eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. This.form chamando o spread operator. Por quê? Porque o this.form eu já defini os valores aqui como o mesmo valor que eu espero que tenha aqui no banco. Então eu não preciso digitar os mesmos valores aqui, eu simplesmente esparramo o objeto form dentro do outro objeto payload para poder ele ser preenchido com os valores que eu quero, que no caso são esses três aqui. Por isso que não tem a necessidade da gente repetir os valores, tá? Aqui eu coloco como null, senão ele não... Aliás, como um string mesmo. Inclusive, deixa eu alterar aqui, porque se o recibo for como null, ele não vai ser inserido lá no banco, tá? Agora a gente vai fazer o upload do arquivo, tá? Acima aqui do payload, eu vou fazer o seguinte. Se existir o this.form.receipt, porque ele pode enviar, como ele pode não enviar também. É opcional ele adicionar o comprovante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma
snapshot aqui, definir uma constante chamada snapshot. O que esse snapshot vai ter? Eu vou definir esse método submit como método assíncrono, que a gente vai utilizar o await aqui, tá? Para poder acessar o storage do Firebase. Beleza? Porém, não somente isso, eu vou fazer o seguinte, .ref, tá? Vou chamar o mesmo window UID, que é o ID do usuário, que eu estou utilizando aqui embaixo para poder fazer o... Aqui embaixo não, aqui em cima para poder salvar lá no banco. Vou colocar chamar o método child para ele criar um filho, tá? E chamar o nome do arquivo. Esse nome do arquivo eu tenho que dar uma formatada nele aqui, tá? Porque não pode ter arquivos com o mesmo nome, senão ele vai sobrescrever o arquivo. Então vamos fazer o seguinte, criar aqui uma computed e criar um nome, uma propriedade chamada filename. Eu vou pegar aqui, utilizando o desestruturador, pegando o receipt do this.form e fazer assim. Se existir o recibo, eu faço alguma coisa. Se não, eu retorno vazio. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, const.split, porque eu vou separar o nome do arquivo da extensão dele, tá? Então, através desse método split aqui, eu crio uma array conforme o separador que eu quero. Então, lá no arquivo.txt, por exemplo, ele vai separar o arquivo no primeiro índice do array e o txt em outro índice do array. E com isso a gente consegue adicionar alguma coisa entre eles aí para poder a gente ter um nome único de cada arquivo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou fazer split 0, que vai ser o nome do arquivo mesmo, tá? E eu vou colocar um tracinho e concatenar com outra coisa aqui. Opa, coloquei no lugar errado. E vou concatenar com outra coisa aqui, que vai ser o timestamp atual. O timestamp, para quem não sabe, é uma unidade de medida que ela fica se atualizando a cada segundo. Então, cada segundo que passa, esse número é modificado. E a gente consegue acessar esse número através desse método getTime do date do JavaScript aqui, ok? Então, com isso, a gente meio que garante que não vai ter nome de arquivo igual lá no storage, beleza? Porque a gente vai ter um arquivo com um timestamp diferente para cada vez que a gente for fazer um novo lançamento, tá? Então, aqui eu simplesmente coloco o índice do nome do arquivo, tá? Que é o índice que ficou que é o índice 1, que é onde está o .jpg, o .png, por exemplo. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos ver só se essa computed property está funcionando bonitinho. Olha só, está vazio aqui, porque não tem nenhum arquivo. Vamos pegar esse arquivo aqui, imagem 1, e ocorreu um erro aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Assim, eu passei o receipt, mas eu não passei a propriedade name, que é onde está o nome do arquivo. Vamos voltar, clicar aqui, vamos ver se agora vai funcionar. E olha só, a gente tem o nome do arquivo original com um número na frente dele, que esse número é alterado toda vez que a gente muda o arquivo, olha só. Aqui já é outro número, se eu remover ele e adicionar de novo, já é outro número, beleza? Então com isso a gente garante que o nome do arquivo vai ser único toda vez que a gente fizer um upload, mesmo se o nome dele for imagem 001 para todos, ok? E com isso, eu posso vir aqui e colocar o this.filename aqui, porque ele vai criar um arquivo com esse nome para mim lá dentro do storage, ok? E finalmente eu chamo o método put, que é o método que serve para fazer justamente o upload do arquivo, tá? E eu passo justamente o arquivo inteiro, que é o objeto file que a gente tem lá no this.form. Depois disso, eu consigo pegar a URL desse arquivo, também utilizando o método o async, tá? Passando aqui o snapshot.ref.get download URL. Através desse método a gente consegue acessar a URL do arquivo para poder a gente colocar no recibo aqui, tá? Porém, se eu definir a URL aqui dentro do if, ela só vai valer aqui dentro do if. Eu preciso definir ela aqui em cima, como um let mesmo. E aqui embaixo eu coloquei o this.form, porém eu vou colocar o recibo de novo para poder sobrescrever ele com a URL, tá? Porque senão ele vai enviar o arquivo type file lá para o banco e vai dar um erro. Como fazendo isso aqui,
a gente pega o URL do arquivo, que eu gerei aqui, e salva lá no banco, beleza? Eu preciso colocar tudo isso aqui dentro de um try catch, para se ocorrer algum erro, a gente conseguir pegar esse erro e mostrar para o usuário. Pegar tudo que está aqui, jogar dentro do try, e aqui no catch a gente dá um console.erro, passando o erro que deu, tá? E aqui, depois do catch, eu posso passar um finally, para poder a gente colocar justamente o this.root spinner hide para poder ocultar o spinner depois que tudo for terminado, se der erro ou não. Vamos testar isso aqui agora, né? Fiz tudo isso aí, não testei nada, vamos ver se vai funcionar agora. Descrição, colocar aqui bolo de cenoura, no valor de R$5. Na verdade, a ponta tem que adicionar uma máscara aqui depois. Imagem inclui novo gasto. Vamos ver. Eu acho que deu algum erro. Olha só. Deu um erro. Please check the error payload. Vamos ver. Permissão negada. Ele deu um erro no bucket do storage. Vamos ver se o bucket está certo, se o endereço do bucket lá está certo. Vamos acessar aqui o env.local. Storage bucket. Tá aqui certinho, porém, eu acho que eu já sei o que é. Eu tenho que vir aqui no Storage, no Firebase mesmo, e clicar aqui em primeiros passos e dar um OK. É porque eu não tinha adicionado aqui o Storage ainda, tá? Então, acho que agora, se a gente tentar de novo, vai funcionar. Beleza, agora, acho que foi. Vamos dar um refresh aqui na página, porque, ao contrário do Real-Time Database, o Storage não é em tempo real. A gente tem que recarregar para poder ver alguma alteração aqui. E olha só, já temos aqui o ID do usuário e a imagem que eu acabei de fazer o upload. Vamos esperar carregar aqui. Olha só, a imagem que eu fiz o upload, e aqui no database é esperado que tenha a URL dessa imagem para poder a gente fazer o download depois. Vamos ver? Aqui foi o que eu inseri e olha só, está aqui a URL da imagem. Vamos pegar esse aqui, dar um Ctrl C e colar aqui para ver. E tá aí a imagem que eu fiz o upload. Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula, eu acho que eu vou fazer... Opa, acabei fechando. Na próxima aula, acho que eu vou fazer o formulário... Formulário não, o componente de notificação para poder aparecer caso dê algum erro em algum lugar da aplicação. Então é isso. Até a próxima aula e falou!